a ideia do nosso papo, eu ia fazer essa brincadeira. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Primeiro encontro da gente relacionado a esse tipo de temática. Agradeço a todos que dispuseram do seu tempo e vieram para cá para conversar comigo, né? Para conversar comigo sobre isso, sobre esse bate-papo aqui. O que acontece? Nós aqui, vou apresentar para vocês o processo que eu consegui, né? A captação de clientes, que é uma das coisas mais difíceis que nós temos, e a partir daí conseguir trabalhar em cima de umas circunstâncias. Vou contar o caso primeiro, olha só. O caso foi o seguinte, um cliente meu, ele foi acusado de ter praticado o crime de extorsão, em um primeiro momento, e depois roubo circunstanciado pela restrição da liberdade, e estelionato, tentado estelionato consumado. Fui contactado, inclusive, num sábado de tarde, para ir à delegacia para ele, e eu falei que não ia resolver muito um sábado à tarde, né? Mas a família assim quis, e eu fui, na paz de espírito. Fui, sem problema nenhum. Chegando lá, o que foi que aconteceu? Chegando lá, eu conversei com ele rapidamente, a família não pôde entrar, né? Porque é justamente sábado, a família não pôde entrar, e nós começamos a conversar. E a partir daí, dessa conversa que nós tivemos, ele me pontuou algumas coisas. Pois bem, e aí segue aqui para a gente agora a denúncia. Vamos ver aqui a denúncia do processo. Vamos observá-la aqui. A denúncia do processo. Bom, a denúncia do processo, como vocês sabem, vai demorar um pouco. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A denúncia do processo está aqui. Ele foi denunciado, tá? Aqui. A denúncia do processo. Tá aí pra gente. Ele foi denunciado pela prática de, como eu falei com vocês, ele foi denunciado pela prática do crime de estelionato cumulado com roubo, com restrição da liberdade. Então, consta aqui que no dia 20 e tantos de outubro de 2014, ele teria praticado esse crime em concurso com outras pessoas, com a outra pessoa. E fomos caminhando, conversando com ele, buscando informações. Então, veja só aqui rapidamente a nossa querida denúncia. No dia 28, o cidadão, tal, fez o sequestro relâmpago. Qual foi a dinâmica do assalto? Segundo a denúncia, ele teria pegado uma pessoa no Extra Vasco da Gama aqui de Salvador e, junto com um amigo, compelido ela a dar o cartão, pegou esse cartão, foi até Feira de Santana, pegou o dinheiro, transferiu o dinheiro para a Feira de Santana e efetuou compras. Qual foi o grande lance dessa situação? Ele já tinha feito isso 2 vezes. Ele fez isso 2 vezes. E aí, ele fez isso 2 vezes. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e foi uma vez, transferiu, e foi outra vez e fez a mesma coisa. Beleza, tranquilo, 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 ninguém diz nada. Só que aí o que aconteceu? Na loja que ele foi fazer essa compra, ele já tinha feito outra em uma mesma situação, não sei se foi isso ou não, ele ficou, o quê? Marcado. Aí o cara da loja fez assim, peraí, esse rapaz já esteve aqui e deu problema anterior com o dinheiro. Falou assim pra ele, volte aqui no próximo dia. Ele voltou. Quando ele voltou, quem estava esperando ele? A polícia. A polícia, vapo, pegou ele. E ele aí ficou sem essa... Ficou preso. Pois bem, ele aí me contratou. E eu aí fiquei e tal, pensei, então vamos conversar. E conversei com ele, vem cá, meu amigão, o que é que aconteceu aqui? Ele, não, eu estava com a pessoa e tal, aquele negócio todo, aquela conversa atravessada, e aconteceu isso. Eu fiz, tudo bom, vamos pensar aqui. Aí vamos lá, primeiro passo da defesa que eu pensei. Eu vou ver se eu trago esse processo para Salvador. Por quê? Ele começou aqui, o crime, transferiu o dinheiro para a feira,
E aí eu quis alegar que, na verdade, Salvador era competente, porque era um crime de mesma espécie. Fica atento a vocês que para o Supremo, para o Supremo, não é possível, nessa situação, que a extorsão e o roubo e o estelionato sejam crimes de mesma espécie. Para eles, os crimes de mesma espécie são aqueles que estão no mesmo artigo. Para você ter ideia, latrocínio e roubo para o STF não é crime de mesma espécie. Só para você ter uma ideia. Pois bem, então, a partir daí eu busquei essa técnica, mas eu sabia que não ia colar, porque eu já sabia o entendimento do STF. Pois bem, então, eu aí pensei, digo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse processo em Feira de Santana e vamos caminhar nesse sentido. Pois bem, ele ficou preso, eu cheguei a pedir a liberdade dele uma ou duas vezes, não tive êxito no pedido de liberdade. Na denúncia, viu, destroçando todos os fatos, fato 1, fato 2, fato 3. Cristiano, por que fato 1, fato 2, fato 3? Porque justamente foi o estelionato 1, foi o outro estelionato 2 e a restrição da liberdade da vítima para a subtração 3. Olha só as combinações. 158, parágrafo 3º, que é o roubo com restrição da liberdade. 171, consumado. 171, tentado do Código Penal. E ele pediu concurso material. O que é o concurso material? A soma do roubo, com a restrição da liberdade, mais a soma dos estelionatos todos. Olha o tamanho do problema que estava na minha mão. Olha o tamanho do pepino que me apareceu. Pois bem, então, eu aí prontamente, sem problema nenhum, o que foi que eu fiz? Vamos trabalhar. Mas, Cristiano, trabalhar como? Como é que você pensa? Eu fiz, bom, eu vou jogar para ver se o processo vai para a feira. Se não for para a feira, eu mudo a técnica. Pois bem, eu aí fiz a defesa do indivíduo, normalmente, e pau, vamos lá. Fiz a defesa dele, requerendo a transferência, depois foi. Bom, aí aqui tem algumas partes do processo que eu vou pular para vocês, para a gente chegar na minha defesa, como eu tinha dito com os amigos aqui. Bom, comecei a trabalhar na defesa, aí suprimi aqui, né, o nome das vítimas e tal, para que não haja nenhum tipo de situação, o nome do réu, foi preso em flagrante, como eu disse a vocês, porque ele transferiu o dinheiro do roubo com a restrição da liberdade para Feira de Santana. Quando ele foi lá retirar, na mesma loja que ele já tinha feito uma situação parecida, na mesma loja, frise-se, o cidadão fez, não, tem coisa errada, e travou ele. Então aqui você tem todo o APF. Bom, então vamos para a parte que interessa, porque eu digo sempre que tudo tem que ter um princípio razoável. Qual é a parte que nos interessa? Qual a técnica aplicada? Bom, eu cheguei para ele e fiz assim: você fez o sequestro? Ou você fez o roubo circunstanciado? Você fez? Ele, não, não fiz. Eu fiz, bom, pouco importa para mim se você fez ou não fez. Eu quero que você me conte a dinâmica dessa situação, por que você está aqui. Segundo ele informou, o amigo dele teria praticado a infração, chamou ele para que tirasse o dinheiro e transferisse para a feira para eles comprarem equipamentos de carro, ou seja, som automotivo. Falei, tá bom, só que ninguém vai acreditar nessa sua história. Que história? De que houve essa transferência só que você não sabia a origem do cartão, que você não sabia de nada, que você não tinha conseguido nada, que você apareceu de graça nessa história. Ele, não, é verdade, não sei o que. Eu falei, bom, vamos lá. Digo, vou trabalhar na sua verdade, no que você está me dizendo, independentemente da circunstância. Comecei a pensar o processo. Cristiano, então, qual foi o seu primeiro objetivo? Pessoal, veja bem, o estelionato tentado e consumado, ele era certo que ele ia ser condenado. Agora, o trabalho central era entre o sequestro relâmpago ou, se fosse o caso, o roubo pela restrição da liberdade. Aí você faz, por que isso? Porque esse eu tinha a possibilidade de trabalhar com indúbio pro réu, com alguma situação que retirasse dele a autoria e jogasse só para o colega dele. Mas a questão do estelionato não teria como, porque ele foi reconhecido duas vezes, tá? E ele foi pego em flagrante. Então, gente, foi pego em flagrante delito, você tem que ficar atento, porque geralmente o flagrante delito, ele dá a entender que o camarada tem a ver com a situação. São raríssimos casos em que o flagrante não vai demonstrar que o cidadão, ele é culpado. Então, aí é que vem você começar a pensar o processo como um todo.
Porque não adianta você, como já disse a vocês, alegarem coisas estapafúrdias que, na verdade, você não vai conseguir, você só vai se complicar. Eu digo, bom, vou traçar a meta para que ele seja condenado pelo estelionato e absolvido pelo roubo circunstanciado. Pois bem, então. Então, Cristiano, como é que você pensou em fazer isso? Olha só. Chegando perto da audiência, eu fui lá em Feira conversar com ele. E como não houve a transferência do processo para Salvador, melhorou muito a minha situação. Como assim? Houve a audiência dele aqui em Salvador por carta precatória. Por carta precatória. E vocês sabem que o réu tem direito de estar presente a todos os atos do processo quando ele está preso. E foi justamente isso que eu observei. Eu poderia não deixar ter audiência aqui em Salvador. Contudo, o que ia acontecer? Ele viria para cá e a vítima podia reconhecê-lo de alguma maneira. Eu fiz, tá bom então. Marcou audiência aqui em Salvador. Eu prontamente fiz o seguinte, ó. O juiz, cheguei lá para ouvi-lo. Aí o juiz fez assim, doutor, não trouxeram o réu. O senhor permite que tenha audiência sem a presença dele? Eu falei, permito sim. Aqui foi a decisão do juiz recebendo a denúncia, tá? Todo mundo sabe que tem um prazo de 10 dias. Mandado de citação para ele. E aí eu fiz, não, pode ter audiência sim, sem problema nenhum. Como assim, Cristiano, você fez isso? Prestem atenção comigo. Se o processo era para eu negar a autoria de alguém, se o processo é negar a autoria de alguém, eu preciso, mais do que tudo, o quê? Que ele não seja reconhecido. Então, olha só a técnica aplicada. Olha só a técnica aplicada. Qual foi? A técnica aplicada foi todos que pudessem ter algum tipo de contato com ele e o reconhecesse, eu o quê? Liberava. Eu não poderia ter contato com ele no processo. Então, você tem que saber até trabalhar com as regras processuais. Cristiano, se não fosse negativa de autoria, sua tese, você deixaria ter audiência? Deixaria. Deixaria por quê? Porque tendo audiência, não tendo audiência, eu poderia conseguir um excesso de prazo para liberar ele porque ele estava preso. Pois bem, teve audiência. Tendo audiência, o que foi que aconteceu? Aqui a minha peça, tá? Da denúncia, e eu botei da tipificação adequada, que seria sequestro relâmpago, buscando diminuir. Depois pedi a questão do crime continuado, como vocês estão vendo aí. Eu pedi a questão do crime continuado. Disse que ia fazer nossos comentários só em relação à instrução criminal com o caminhar dela, normal, sem maiores alterações. Eu uso essa expressão, tido asseverado. Pois bem, então, diante dessa circunstância, teve a audiência de oitiva da vítima, daqui do Extra de Salvador. Eu aí deixei ter audiência sem o réu presente, frise-se isso, eu deixei ter audiência sem o réu presente. Para quê? Para fazer perguntas a ela e ela não reconhecê-lo. Pois bem, então, fiz as perguntas, a juíza fez as perguntas e ela o tempo todo falou que não teria condições de reconhecê-lo. A gente perguntou sobre as características dele física, eu perguntei tudo, tudo. Gente, uma coisa que você tem que ter em mente quando você trabalha dessa maneira é o 226 do CPP. Por que, Cristiano, o 226 do CPP? Porque o 226 do CPP, ele vai falar justamente sobre o quê? Justamente sobre o reconhecimento de pessoas e coisas. Então, você tem que ter isso em mente. Se é negativa de autoria, você vai ter que fazer perguntas que levem a pessoa a não reconhecer. Ou a pessoa a ter dúvidas se realmente foi aquela pessoa que praticou. Repare, eu não estou falando nada do estelionato. O estelionato, para mim, ele vai ter que assumir. E foi o que eu falei com ele, velho, o estelionato você vai ter que assumir. E o outro, deixa comigo. Pois bem, então. Então eu vim fazendo perguntas, perguntas, perguntas. Qual foi uma das grandes sortes dele e da técnica que eu apliquei? Quem fez a prisão dele foram os policiais de Feira. Então, não houve a prisão dele aqui. Logo, os policiais daqui não tiveram contato visual com ele. E eu trabalhei isso na audiência de Feira, perguntando a eles se conheciam, se sabiam que eles tinham feito o crime aqui. Não, eles não tinham como fazer. Eu perguntei, fizeram investigações? Eles não tiveram como dizer que fizeram ou souberam. Aí ele falou, de forma informal. Eu digo, informal não. Tem alguma coisa no papel? Não tem. E aí fui trabalhando, sem o quê? Deixar a vítima daqui. Na audiência dela eu perguntei, sabe a cor? Sabe alguma situação? Ela, não, estava de boné, de cabeça baixa, tal, tal, tal. Eu digo, então, a senhora não tem como confirmar quem foi ou não foi.
Cristiano, por que você fez isso? Porque eu tinha que, no mínimo, jogar o indúbio pro réu. Jogar o indúbio pro réu. Eu precisava do indúbio pro réu nessa situação dele. Pois bem, então, cheguei lá tranquilamente e trabalhei isso. Pois bem, na audiência aqui, referente ao estelionato, eu já estava mais tranquilo, porque foi totalmente reconhecido pela vítima, pelas pessoas envolvidas no estelionato. E tudo isso foi caminhando bem tranquilamente. Bom, aqui, infelizmente, não tem como eu mostrar os depoimentos, porque os depoimentos eles foram em audiovisual. Então, eu não tenho como mostrar o depoimento para vocês, mas, resumindo todos os depoimentos, a vítima de Salvador não reconheceu em nenhum momento ele, porque ele não estava lá. Ela também não deu as descrições, porque disse que ela ficou o tempo todo de cabeça baixa, ele de boné, então ela não sabia a cor, tamanho, não sabia nada. Pronto. O que foi que aconteceu? Então vamos lá, recapitulando, para chegarmos ao ponto central dessa nossa discussão. O cidadão cometeu um roubo com restrição da liberdade, pegou o dinheiro que ele sacou do banco, transferiu para uma loja em Feira de Santana. Ele já tinha feito isso outra vez. A loja, por sua vez, desconfiou porque deu um problema com a transferência anterior e fez para ele, olha, volta aqui no outro dia. Quando ele voltou no outro dia, a polícia estava lá e prendeu ele em flagrante pelo crime de estelionato e ainda pelo crime de roubo circunstanciado. Estelionato consumado o primeiro e tentado o segundo, porque no primeiro ele tirou os equipamentos, e ainda o consumado de roubo. O que foi que eu fiz? Eu digo, bom, o estelionato eu não vou conseguir tirar, mas o roubo circunstanciado, ou para mim sequestro relâmpago, eu vou trabalhar para fazer isso. Pois bem, então, a audiência se seguiu, como eu falei com vocês, foram ouvido todo mundo. Eu bati pé firme na audiência daqui de Salvador, que poderia ter sem a presença dele. Não era interessante, tá? Não era interessante. Eu pedi a resignação de algumas vezes da audiência por alguns motivos e arrumei todo o processo. Então, uma vez eu disse para vocês o seguinte: qual é a melhor defesa para o seu cliente? Não é, às vezes, a absolvição. A melhor defesa para o seu cliente é, na verdade, o quê? Na verdade, a melhor defesa é, ponto, a melhor circunstância jurídica para o seu cliente. Então, eu pensei, olha, eu vou pedir para ele ser condenado ou trabalhar no sentido de deixar a condenação do estelionato consumado e tentado e buscar a absolvição de quem? Do roubo circunstanciado. O processo caminhou normalmente, com todas as suas circunstâncias, sem maiores problemas. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: o Ministério Público, em suas alegações finais, por tudo que foi colhido durante a instrução, ele entendeu por bem que deveria pedir a condenação do réu. Ele entendeu por bem que deveria pedir, né, a condenação do réu. Eu falei, tá bom, vamos trabalhar em cima disso. Ele pediu a condenação do réu e eu tinha que fazer o quê? Trabalhar em cima da minha técnica. Qual foi a técnica que eu fiz, como eu estou dizendo para vocês? Eu trabalhei com Cristiano, consumação do estelionato e ainda o quê? A negativa de autoria do sequestro relâmpago. Pois bem, então, nessa toada aqui, olha só o que o Ministério Público pede. Aqui são as alegações finais do Ministério Público. Desta forma, face a tudo quanto exposto, restando cabalmente comprovada a materialidade e autoria pelo acusado dos delitos tipificados nos artigos 171 combinado, tá? Com a atenuante da confissão e o artigo 158, parágrafo 3º, em concurso material. Ou seja, ele queria o somatório de todos os tipos penais. Ele queria o somatório de todos os tipos penais. Voltando aqui, eu disse a vocês o quê? O roubo circunstanciado eu ia deixar. E o estelionato eu ia aliviar. Cristiano, por que essa certeza de aliviar o estelionato? Porque, repare, eu mandei ele confessar o estelionato. Para quê? Para ele ter direito a atenuante. Então, isso aqui já é a técnica. Repare, ó, com o atenuante da confissão. Eu mandei ele confessar. Como eu disse a vocês, não é absolvição às vezes. É a melhor circunstância jurídica para o seu cliente. Então, eu trabalhei, negue o sequestro relâmpago, negue o roubo circunstanciado e deixe o estelionato para eu trabalhar, que fica lindo ali. Tá? Negue aqui, assuma aqui que eu vou trabalhar para você diante dessa técnica. Pronto, coloquei para ele aí bonitinho.
para uma grande parte que acredita que não existe o indúbio pro réu, existe sim, tá? Eu aí fiz o quê? Bom, vou trabalhar com indúbio pro réu. Aqui é minha peça. Cada um tem um jeito de fazer a peça. Esse é o meu jeito de trabalhar, tá? Repare que eu botei o réu, tal, e falei do local da consumação, de novo, com a graça que eu queria trazer para Salvador, mas eu já sabia que não ia ocorrer jamais. Da ausência de conexão à continência, eu comecei a utilizar regras processuais que impedem a análise do mérito. Por isso que aqui está escrito o quê? Preliminares, tá? E dos pré-questionamentos. Quem percebeu isso significa dizer o quê? Que eu estava pré-questionando a matéria para ir para o STJ ou o STF. É assim que eu faço a peça. Nossos comentários da ausência dos elementos informativos do tipo penal de estelionato. Conversa fiada, porque eu já tinha mandado ele confessar, eu só fiz jogar o barro na parede para ver se cola. Mas o que foi que eu fiz? Eu fui no tipo penal. Eu fui no âmago do tipo penal. Fiz assim, ó. Sendo assim, o réu não participou do estelionato, pois não usou de fraude, não induziu a vítima a erro. Porque, olha só, eu disse o seguinte, olha, ele pegou e transferiu o dinheiro. Ele transferiu o dinheiro e tirou o bem. E a fraude seria se ele tivesse, de alguma forma, colocado o dinheiro, retirado o dinheiro e retirado o bem. Ou seja, induziu a vítima a erro e não induziu. Eu sustentei isso também, mas ali eu não tinha muito o que fazer. Eu estava só fazendo uma graça, mas fica aí a dica a vocês que o estudo do tipo penal é importantíssimo. Eu quis demonstrar ao juiz que não houve estelionato, viu? Que não houve estelionato, porque ele não fez a vítima trabalhar e ainda peguei uma decisão, coloquei, sempre eu faço assim, eu coloco o que eu alego e busco sempre uma decisão que fundamenta a minha situação. Aí, ó, em conclusão, o réu não induziu a vítima, não induziu a erro a vítima, uma vez que não procedeu o estorno dos valores. Isso é ponto importante em relação ao delito de estelionato. É assim que eu faço. É assim que eu estudo todos os tipos penais, para que eu até alegue, olha, o tipo penal pressupõe o induzimento a erro e ainda há o prejuízo. Nesse caso aqui eu não estou vendo não, viu? Bom, aí coloquei sobre o estelionato tentado, fui discutindo sobre isso, dos delitos de sequestro relâmpago, e aí coloquei a questão do dispositivo do Código Penal, qual seja, se não houver provas suficientes para condenação. O que é isso, Cristiano? Indúbio pro réu. Eu vim trabalhando todinho, bonitinho com indúbio pro réu, porque eu quis lançar justamente essa dúvida premente se houve ou não houve a participação dele no delito antecedente. No consequente, não tinha como eu escapar dessa arguição, mas no antecedente tinha sim. Então foi o que eu disse, ele, segure aí o estelionato, que eu vou resolver seu problema aqui atrás no outro. De novo, eu não coloco dos pedidos, é uma questão de jeito, de técnica. Pelo dissertado e provado requer, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo. Tudo isso aqui foi farofa. Não ia para lugar nenhum, tá? O reconhecimento de que não houve o cometimento da infração de estelionato, uma vez que em nenhum momento a vítima foi induzida a erro, mormente significa principalmente porque o réu não tinha e não podia estornar os valores depositados, sendo assim não houve a fraude, salientando que o estorno dos valores ocorreu por conta do banco, tanto que a suposta vítima, segundo relatou em suas declarações, ingressou com ação pertinente. Eu fui trabalhando, absolvição por ausência de prova na instrução criminal, não logrou êxito em demonstrar as provas irrefutáveis para a condenação do acusado. Pronto, eu fui trabalhando justamente esses pontos importantes na minha peça. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho muita partezinha, eu vou dar um pulo, vou dar um pulo aqui para chegar na sentença. Bom, enquanto isso eu faço a recapitulação, como foi que aconteceu? Sequestro relâmpago, junto com estelionato. Eu disse, na minha técnica, vou mandar ele assumir estelionato e vou trabalhar com indúbio pro réu para a absolvição do sequestro relâmpago. Nesse ponto particular, qual foi a graça que eu fiz? Eu simplesmente coloquei ele fora do possibilidade de ser reconhecido pela vítima, porque eu decidi que a audiência que a vítima estava presente, ele não foi conduzido, eu não forcei a ida dele, então ficou tudo bem nesse ponto em particular e eu consegui. Pois bem, aqui está a sentença do juiz em relação ao que eu quis. Vamos ver se eu consegui o que eu queria? Eu vou dar um pulo grande e ele já começou o relatório e foi trazendo. Olha só a parte dispositiva. Olha só a parte dispositiva. Vamos ver. Parte dispositiva.
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, virou a denúncia qual era, com isso, inicialmente absolvo o réu qualificado da imputação referente ao crime de quê? Do sequestro relâmpago ou do roubo com a restrição com a liberdade do Código Penal. Por quê? No inciso que eu falei, em relação ao indúbio pro réu. Ou seja, e vai condenar no estelionato 1 e estelionato 2. Detalhe importante, ele passou a instrução toda preso. Quando eu fiz esse trabalho, eu imaginei a pena que ele poderia pegar. O juiz foi e deu a ele o direito de recorrer em liberdade, porque ele pegou 3 anos. 3 anos. Detalhe, esse processo não acabou aí. Eu ainda empurrei ele mais um pouquinho, depois eu mostro para vocês outra oportunidade, com algumas técnicas com apelação, e consegui a prescrição do estelionato tentado. Ele hoje, por pena restritiva de direito, só vai ter que cumprir ao estelionato consumado. De todo esse imbróglio aí que ele passou, ele só vai hoje cumprir a pena restritiva de direito, tão somente apenas, em relação a quê? Em relação ao estelionato consumado. Tirei um através da técnica indúbio pro réu, o outro trabalhei com a sentença e fui buscar a prescrição através dos recursos e com apelação, e por último só restou esse aí, que ainda assim ele pode não cumprir a depender da prescrição executória. Então, galera, essa primeira análise que eu estou fazendo com vocês de um processo meu é justamente para explicar para vocês que pensem na técnica apurada. Não adianta você achar que vai pedir absolvição de processos que não tem como você pedir absolvição. Você escolhe. O juiz vai querer condenar ele por algum. Bom, eu vou deixar o juiz condenar por todos ou pelo mais brando, Falei com vocês. Defesa criminal é a melhor circunstância jurídicas para o seu cliente. Não é sempre a absolvição, é a melhor consequência jurídica. Tá vendo aí que eu disse que é possível isso? Você pensar no processo e trabalhar ele com isso? Foi justamente o que eu fiz. Eu fiz e apliquei a melhor técnica que eu podia no momento para o meu cliente e consegui a absolvição dele em relação a isso. Ok? Então, alguém com alguma pergunta, só toma cuidado, porque o tempo, né? Quando é gratuito, é 40 minutos. Alguém tem alguma pergunta aqui pelo chat? Mas que fique claro para vocês aí, a nossa técnica, né, que foi colocada no processo justamente foi essa, de pensar na melhor consequência jurídica para o cliente, analisando todos os fatos. Eu não trabalho, gente, o tempo todo com a ideia de absolvição. Eu trabalho com a ideia da melhor consequência jurídica para o cliente dentro das circunstâncias que o processo se apresenta para mim. Então, eu não vou trabalhar com absolvição num processo perigosíssimo desse, porque estava muito perigoso a possibilidade de ele ser condenado pelo sequestro relâmpago, extremamente perigoso essa possibilidade dele ser condenado, e eu não ia trabalhar com essa técnica boba que eu poderia responder. Certo? Claro, tá gravando. Tá gravando. Eu vou deixar essa aula gravada depois para vocês e vou marcar depois um outro processo, tá? Que eu tenha aplicado essa mesma técnica, tá? Mas foi um outro processo. Eu vou trabalhar com um dos processos mais emblemáticos que eu só tive a ideia, na verdade, de madrugada. Galera, se cair, já vou me despedir de vocês porque eu só estou falando. Muito obrigado por tudo. Diz que cai com 40 minutos, né? Então, agradeço a vocês e muito obrigado mesmo por tudo, pelos elogios que estão vindo aqui. Estou disposto a tirar qualquer dúvida de vocês. Sou advogado também, fui estudante, então a gente pode trocar várias ideias. Saudar aqui Fábio Guilherme, lá de Aracaju comigo, Luiz, grande amigo, Cristiane, Josiane, Éder, Petrúcio, minha galera aí, Pompa, minha cunha, Pompa, Kátia, minha amiga também, Farufino, que nem do direito meu líder lá de Feira de Santana, Humberto, minha irmã, minha esposa, né? Carlos Aragão, parabéns. Agradecer a vocês todos que um sábado à tarde, às 14h15 e 40, se dispuseram a ouvir esse amigo aqui de vocês que está disposto a ajudar vocês em tudo.
tiver alguma dúvida, pergunta, a gente vai trabalhar, vai pensar juntos em fazer. E o próximo será em relação ao crime contra a honra, que eu sei que a maioria tem dificuldade em fazer petição inicial, e como foi que eu apliquei uma técnica que aí o outro advogado ainda ficou... Ele fez o acordo. Na verdade, foi um processo interessante, que o meu cliente era um servidor da justiça e que ele... o processo dele ia respingar na juíza que ele trabalha. Foi uma confusão numa determinada comarca daqui e, graças a Deus, eu consegui, com uma técnica que a maioria não sabe usar, exceção da verdade, não sabe usar a exceção da verdade. A verdade é essa, que a maioria não sabe como é que faz uma exceção da verdade, não sabe como é que procede, não sabe como aplicar ela no momento correto nos crimes contra a honra. E eu vou ensinar vocês, desculpa, como é que eu fiz essa exceção da verdade acontecer. Ela acontecer, tá? Então, muito obrigado por todos, muito obrigado por tudo, né? Foi bacana essa experiência nova, eu fiquei nervoso aqui, adiantei um pouco mais realmente com medo de cair a conexão e fico muito feliz por vocês, tá? Vai estar disponível sempre no canal do Telegram, vai ter essas dicas e outras todas lá no nosso canal do Telegram. E as lives também estão acontecendo muito. A gente está abrindo uma pós-graduação aqui pela Invictus, Joyce, minha parceira, me deu a coordenação sobre direito penal, ciências criminais, né? Tá para começar agora a primeira aula via internet, né? Web, e as outras vão ser presenciais assim que possível. E um carinho imenso. Antônio Pergentino, não perde uma minha, e aí Pergé, não perde uma nossa. Satisfação imensa, meu amigo, você está comigo. Galera, beijo grande. Não esquece, sempre pensar na melhor situação jurídica para o seu cliente, hein? Nem sempre a absolvição é o ideal. O ideal é a melhor consequência jurídica para o seu cliente. Meu cliente tinha 3 imputações, tirei a perigosa, deixei a condenação de 2 e uma outra ainda trabalhei a prescrição e ele só está respondendo por uma agora. Um só dos crimes. Um beijo grande, até a próxima. Aquele abraço.